Olá, neste vídeo eu vou explicar o relatório estatístico que você deverá realizar juntamente com o seu grupo. Bom, na disciplina de estatística, no curso de Ciências Contábeis, no início do semestre, foi solicitado a você que elaborasse um banco de dados. Aí tem vários tipos de bancos de dados, desde eletrônicos em lojas, valor de imóveis, uma pesquisa da preferência de alunos. Então foi solicitado esses trabalhos para vocês. Bom, esse banco de dados agora vai ser muito útil para o desenvolvimento desse relatório. E o que você vai então demonstrar por meio desse relatório? Durante o semestre, você estudou sobre a média. Lembra o que é média? Média é a soma de todos os valores dividido pelo tamanho da amostra. Isso, então, nós encontramos um valor médio. A mediana é a medida que você vai retirando de cada um dos extremos simultaneamente os números. E ao final você tem, então, uma medida central. Essa medida central, se for quantidade da amostra for par, vai sobrar 2. E você tirará a média dos 2, será então sua mediana. Em síntese, a mediana estabelece a distância, na verdade, estabelece a separação do seu grupo, da sua amostra, exatamente no meio, sendo a metade inferior à mediana e a metade superior à mediana. Também você viu moda, que é o número, o valor que mais se repete na sua amostra, e o desvio padrão, que na verdade é a distância encontrada da média da sua amostra, e correlação, onde você estabelece aí a relação entre duas variáveis e capacidade delas uma explicar a outra, um fenômeno explicando o outro. Por exemplo, se eu tenho dias quentes, mais consumo de sorvete, dias frios, menos consumo de sorvete. Resta saber se essas variáveis têm correlação realmente e se essa correlação é suficientemente forte para explicar o resultado. Lembre-se que a correlação tem níveis. Então, quando é menos 1 e 1, são correlações perfeitas. Ou seja, uma variável interfere diretamente na outra, sendo capaz de explicar todas as suas variações. Porém, é muito raro encontrar uma correlação perfeita. As correlações, então, acima de 0,8 a 1 e inferior a 0,8 e indo até menos 1, 0,8 negativo indo até menos 1, nós temos aí correlações fortes, com forte poder de explicação. Depois nós vamos, então, aproximando, à medida que nós aproximamos de zero, e por qualquer uma das extremidades, eu estou tornando a minha correlação fraca ou até mesmo nula. A fórmula um tanto quanto longa, mas se você utilizar o Excel, estabelecendo a relação entre as duas usando o Corel, cada coluna vai ser um intervalo analisado. Então, você terá de uma forma muito fácil qual é a sua correlação, como nós já mostramos em um vídeo anterior. Mais recentemente, você viu que pela probabilidade e a aplicação também dos desvios padrões na curva Z, é capaz de explicar inferencialmente os seus resultados a partir da sua amostra. Pois bem, neste trabalho, você vai utilizar todas essas ferramentas para explicar os resultados. Quais são eles? Primeiramente, aqui você tem na sua tela a atividade.
Em atividade realizada em N1, como eu já disse, você já realizou esse levantamento. E vamos então, quais são os elementos que você vai analisar nessa atividade. 1. Defina cada tipo de variável. Se é uma variável quantitativa, discreta ou contínua, se é uma variável qualitativa, nominal ou ordinária. Você vai estabelecer, digamos, sexo. Sexo é uma variável qualitativa nominal. Nível de renda, uma variável quantitativa, aliás, qualitativa ordinal. Quando eu estabeleço, se esse nível de renda for, digamos que, de 1 a 3 salários mínimos, de 3 a 5, de 5 a 10, isso é uma qualitativa ordinal. Quando eu estabeleço a renda por salários mínimos, nós estamos estabelecendo aí, então, uma quantitativa discreta. Mas se eu estiver estabelecendo por valor em reais, eu estou estabelecendo, então, uma variável quantitativa contínua. Por que contínua? Valores reais, números em horas, ou quaisquer outros valores que são utilizados, ferramentas, instrumentos de medidas para encontrar esse valor, estamos tratando de quantitativa contínua. Isso nós temos lá no material, lá no início do da nossa disciplina. Pois bem, a primeira parte do seu trabalho deve fazer isso. Segundo, retome ao último vídeo realizado, onde nesse vídeo nós vamos falar como se calcular a média, a mediana, a moda e o desvio padrão e a correlação também. E você vai utilizar tudo isso para calcular aí a mediana, a média e o desvio padrão e a correlação e o R ao quadrado. Após a medida da correlação, você multiplica pelo mesmo valor ou eleva ao quadrado, vai encontrar o R ao quadrado, que é o seu poder de explicação. Finalizado isso, você também vai utilizar gráfico de pizza ou um gráfico de barra, aliás, preferível que os dois, para representar alguns dos seus dados. Por exemplo, se eu estiver falando de as pessoas entrevistadas por sexo, vou colocar em termos percentuais quantos masculinos e quantos femininos, e posso então estabelecer um gráfico de pizza, que é um gráfico também chamado setorial, que a principal importância dele é demonstrar as proporções de uma determinada quantidade. Já, se eu quiser mostrar a quantidade de pessoas de sexo feminino e masculino, eu indico a você, utilize um gráfico de barras. Isso é só um exemplo, você pode trabalhar, você deve trabalhar a partir do seu banco de dados. Depois, você vai fazer uma inferência, vai pegar alguns valores, conforme estou mostrando em um outro vídeo sobre margem de confiança. Você vai então trabalhar a inferência em 68% e 95% do seu banco de dados aí para cada variável e vai demonstrar isso, tá ok? Após finalizado essas atividades, essa atividade deve ser realizada em grupo, por meio do seu grupo, mas eu peço que coloque o nome de todas as pessoas que realmente participaram da resolução da atividade e cada pessoa envie esse trabalho, tá ok? Então ele vai se repetir para o grupo, envie esse trabalho, cada pessoa. Então qual é o prazo de envio dessa atividade? Essa atividade deve ser postada até o dia 16/11 na Blackboard, ok? Um grande abraço a todos e bons estudos e até a nossa próxima aula.